Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar nossa aulinha de hoje, né? Nas últimas aulas, nós falamos de rotação pura, ou seja, um objeto girava em torno de um eixo fixo, né? Tipo essa rodinha aqui, está girando em torno de um eixo fixo. Agora, nós vamos estudar o rolamento, ou seja, vai haver um rolamento sem haver deslizamento, que o deslizamento, a rodinha ficaria derrapando aqui. Então, seria um rolamento que vai misturar a rotação pura com a translação pura, tá certo? Bom, se nós pensarmos nessa rodinha aqui, fazendo um movimento de rolamento, se a gente observar o centro de massa, igual está aqui na figura, o centro de massa, o eixo de rotação aqui desse objeto, como que ele vai estar se movimentando? À medida que ele está rolando, esse centro aqui está fazendo um movimento de translação. E cada partezinha, né? Se eu colocar uma lâmpada, um sinalizador aqui na pontinha e ver como que ele está se movimentando à medida que está rolando, o que eu iria ver nessa luzinha presa em um pedacinho da borda? Iria ver fazendo esse movimento aqui, ó. Ela encosta no chão e volta, né? Esse movimento aqui, olha, é chamado de cicloide, tá? Agora, se você olhar aqui, olha, isso aqui, ó, é um arco de um movimento. Se eu pegar aqui como dois R's, né? Uma rotação de dois R's. Daqui a pouco, com raio de dois R's, em torno de um eixo que passa pelo ponto onde está encostando. Tá certo? Dois R por quê? Porque eu tenho aqui R e R, né? Então, seria o raio aqui com o eixo de rotação aonde que está tendo esse contato. Então, já deu para a gente ver que o movimento de rolamento é a combinação da translação com a rotação. Então, se eu pegar aqui, olha essa roda, e só girar, em torno de uma rotação pura, o que eu terei? A velocidade do centro de massa aqui vai ser zero, né? Não está se deslocando. A velocidade do ponto, dessa parte de cima aqui, olha, tangenciando aqui, vai ser V, e aqui embaixo também vai ser V, só que em sentido contrário, né? Esse lado que está vindo para cá e o de baixo está indo para lá. Então, nós temos aqui, olha, essa velocidade, vou colocar aqui igual a VCM, velocidade de centro de massa, e aqui menos VCM. Se eu pegar a translação pura, eu vou pegar essa roda, não vai girar, ela só vai transladar. O que vai acontecer? Todos os pontos dessa roda vão estar com a mesma velocidade, né? Então, eu tenho a velocidade do centro de massa, que vai ser igual à velocidade dessa parte superior aqui e dessa parte inferior aqui, só que no mesmo sentido, tá vendo? Esse de cá, na rotação pura, aqui no centro era zero e aqui mudava o sentido. Para a direita e para a esquerda, o sentido do vetor velocidade. Na hora que eu combino essas duas, pegando aqui, ó, esse vetor com esse vetor, vão dar duas vezes o vetor centro de massa. Zero mais o vetor centro de massa, velocidade centro de massa, vai ser igual a velocidade centro de massa. E aqui eu tenho menos V mais V, que vai ser zero. Realmente a velocidade naquele ponto que está tocando o chão tem que ser zero mesmo, instantaneamente, à medida que ele está movimentando, naquele instante que tocou ali, a velocidade é zero justamente para ele ir para frente. Tem a força de atrito estática ali, vai estar atuando, fazendo com que ele consiga rolar, tá certo? Porque se não tivesse, se não fosse zero, ele estaria derrapando. O que estaria acontecendo? Ele não sairia do... Imagine se esse piso aqui fosse de gelo.
como é que a roda iria ficar? Ele iria ficar, ou então, que você estivesse passando de carro numa lama, né? Se agarrou lá na lama. O que vai acontecer? Olha, ele vai ficar derrapando. Então, a velocidade aqui embaixo não seria zero. Agora, a partir do momento que você coloca um cálcio lá para poder ele conseguir ir para frente, aí ele consegue sair da lama, né? Tá certo? Bom, em termos de energia cinética, nós já vimos que a energia cinética da rotação era meio do momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular ao quadrado. Só que aqui está um IP. Que IP é esse? É o ponto de contato aqui. Porque, na realidade, ele está fazendo, é como se ele estivesse fazendo uma rotação em torno de um eixo que passa pelo ponto onde ele está tocando o chão. Certo? Então, eu vou ter, já que a rotação é em torno desse ponto que ele está tocando aqui, ele não está girando em torno do centro de massa, mas ele está girando em torno de um eixo que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Então, eu posso usar o teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia em relação a um eixo que passa por esse ponto P é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa mais mh ao quadrado. Só que h aqui é a distância entre os dois eixos paralelos. A distância entre os dois eixos é justamente o raio aqui, o R. Pegando essa parte aqui e substituindo aqui, na nossa energia cinética de rotação para o rolamento, o que nós vamos ter? Meio de ICM, momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, que é esse primeiro termo aqui. Mais a massa total, R ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Só que a velocidade do centro de massa é justamente ômega vezes R. Então, nós podemos substituir aqui no lugar do ômega o V sobre R, que a gente chega aqui a mv, velocidade do centro de massa ao quadrado, sobre 2. Então, a energia cinética, ou você, do rolamento, ou você usa essa daqui, tá certo? Ou você usa essa daqui, que é igual a essa daqui. Então, nós vamos usar essa de baixo, porque a gente já conhece o momento de inércia em relação ao centro de massa, e essa massa total a gente conhece, e a velocidade do centro de massa, ela é obtida pela velocidade angular vezes o raio. Então, nós podemos ver claramente que a energia cinética aqui tem uma parte de rotação e uma parte de translação. Quais são as forças que atuam, né? Eu falei, né, da força de atrito. Observa esse objeto aqui, ó, nossa rodinha aqui rolando. Então, olha o sentido que ela está rolando. Pelo sentido aqui da nossa velocidade angular, dessa setinha aqui, olha, está fazendo esse giro. Nesse ponto aqui, que não é um plano inclinado, tá certo? Nessa pista aqui, que não é um plano inclinado, nós temos a força de atrito nesse sentido. Então, e é uma força de atrito estática. Por que é uma força de atrito estática? Porque se houver deslizamento, né, é que vai ser a cinética, mas aí não vai se aplicar o que nós estamos estudando. Ó, se a roda escorrega quando a força é aplicada, a força de atrito que age no ponto P é a força de atrito cinética. Nesse caso, o movimento não é de rolamento simples e a equação acima não se aplica. Tudo que nós estudarmos agora, nessa parte, nós estaremos considerando um rolamento onde não há deslizamento, tá certo? Agora, imagine que nós tenhamos um plano inclinado e um objeto ele vai ser abandonado para rolar plano abaixo. Quais são as forças que estão presentes nesse objeto? Olha só, nós temos a força normal, que é a força de contato, nós temos
a força gravitacional, que vai estar apontando para o centro, ou seja, a força normal é perpendicular à superfície de contato, a força gravitacional vai estar apontando para o centro da Terra, e a força de atrito, que vai estar para cima aqui, ó, visto que ele está deslizando para baixo. Então, nós temos uma força de atrito nesse sentido. Então, você, usando a segunda lei de Newton para a translação, você tem que a soma vetorial das forças, de todas as forças, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Onde a aceleração do centro de massa vai ser igual a aceleração angular vezes R, vezes o Rzão aqui. Bom, e nós temos uma outra equação também, que é a segunda lei de Newton para a rotação, que o torque resultante, a soma vetorial de todos os torques, é igual ao momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Combinando essas duas equações, a lei de Newton para a translação e a lei de Newton para a rotação, você obtém a expressão para a aceleração do centro de massa. Aqui tem esse x aqui que nós estamos chamando de x, esse eixo paralelo ao plano, tá? Que é igual a g seno de θ 1 mais momento de inércia em relação ao centro de massa, dividido por mr ao quadrado. Se você observar, olha, a unidade está corretíssima, né? Porque a unidade de g é metros por segundo ao quadrado. E aqui eu tenho unidade centro de massa, e aqui unidade momento de inércia, né? E mr ao quadrado também é unidade do momento de inércia, cancela as unidades, ficando a única unidade da aceleração da gravidade, ok? Então, aqui está bem simplificado, mas a forma correta de fazer é você escrever somatória das forças igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, e somatória dos torques igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, onde a aceleração angular é a aceleração do centro de massa dividido por R. Aí você substitui a aceleração do centro de massa um no outro, tá certo? E obtém essa expressão para a aceleração do centro de massa. Quando você está brincando de ioiô, acho que todo mundo aqui já deve ter brincado, né, de ioiô, né? Você puxa, sem contar aqueles lances, né, que o ioiô fica rodando lá embaixo, né? Vamos pensar no ioiô tradicional, que ele vai desenrolando e chega lá embaixo, volta a enrolar sem ficar fazendo aquelas manobras, tá certo? Então, quais as forças que nós temos aplicadas no ioiô? A tensão que está aqui, ó, nesse raio R0 aqui, na hora que você for calcular o torque aqui, R vetorial F, onde F é a tensão, seu R é o R0, tá? E o ângulo é de 90 graus. E a força gravitacional que está aplicada bem no centro. Então, não gera torque. Quando você faz as mesmas coisas, somatória das forças igual a massa vezes a aceleração do centro de massa e somatória dos torques igual a I-alfa, combina as duas, você encontra também essa expressão para aceleração do centro de massa, que é muito parecida com essa que nós encontramos aqui. A diferença é que aqui nós temos um ângulo de inclinação e lá o ângulo de inclinação é 90 graus. Então, seno de 90 é igual a 1. Então, fica só o G aqui embaixo, o restante é igual, tá certo? Uma outra observação. Um ioiô possui a mesma aceleração para baixo quando está subindo de volta. Tá certo? Revisão do torque. Nós já vimos que o torque é R vetorial F. Nós trabalhamos isso na parte de rotação pura, né? Onde o módulo do torque é o módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre o torque, entre o raio e a força. Por que nós estamos fazendo essa revisão aqui? Porque lá nós tínhamos um objeto que girava em torno de um eixo fixo. Aqui, se nós observarmos, é uma visão geral, né, de torque, se nós considerarmos um determinado eixo aqui fixo,
Mesmo que essa partícula aqui, ó, no ponto A, de massinha M, não esteja presa em nenhuma corda, ela está, nesse instante, a uma distância r desse eixo, tá? Desse referencial. Se ela estiver passando com uma certa velocidade aqui, ou se uma força estiver sendo aplicada a ela nesse instante, em relação a este referencial, ela terá um torque, que é o R vetorial essa força, tá certo? E o torque, nesse caso, nesse exemplo aqui, vai estar apontando para cima, né? R vetorial F, nós temos um torque aqui apontando no eixo Z, de acordo com este referencial desenhado. Momento angular. Bom, tem uma força aplicada aqui nesse corpo. Nós temos, então, esse corpo está em movimento, tem uma certa velocidade, então ele tem um momento linear. Momento linear é o quê? Massa vezes a velocidade. Nós vimos lá atrás. Então, se ele tem um momento linear aqui e está a uma determinada distância r do eixo de rotação, então nós podemos definir o momento angular, que é r vetorial p, onde p é o nosso momento linear. Então, r é a distância do eixo até aonde está a partícula de massa m com velocidade v. Então, eu vou colocar aqui o m é constante, não é um vetor, vou ficar só com r vetorial v. Então, o momento angular para uma partícula pontual é r vetorial p, que é igual a mr vetorial v. O módulo do momento angular é rmv, seno do ângulo entre r e v, tá certo? Então, você tem que pegar esse r aqui, transportá-lo para cá, mantendo o mesmo módulo, direção e sentido, para você analisar o ângulo entre os dois vetores. Lembra que os dois vetores têm que sair para você achar o ângulo, né? Não é este ângulo aqui, é esse daqui. Então, você tem que deslocar esse R, colocar aqui para encontrar o ângulo entre os dois vetores. Isso aqui é para uma partícula de massa m, tá certo? Agora, vamos supor que o nosso sistema tenha várias partículas de massa m. Se nós tivermos várias partículas de massa m, o momento angular total nós vamos chamar de Lzão, tanto faz chamar, né? É uma forma de escrever aqui que nós estamos adotando, que o Lzão vai ser a soma de todos os momentos angulares individuais de cada partícula, tá certo? Então, o Lzão, o momento angular total do seu sistema, vai ser a somatória de I igual a 1 até I igual a N de Li, do vetor Li, soma vetorial, ok? Voltando aqui. Segunda lei de Newton para rotações. Vocês lembram que nós encontramos nos vídeos passados que a força resultante externa era igual à derivada do momento linear em relação ao tempo, a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo? Nós vamos chegar a uma expressão parecida para o momento angular e o torque. Nesse caso aqui, vamos olhar. A gente já viu que L é igual a mr vetorial v. Vamos derivar dos dois lados em relação ao tempo. Então, eu tenho dl dt, taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Colocar o m, dr dt vetorial v, mais r vetorial dv dt. Não pode mudar a sequência. O r está aqui primeiro e aqui tá, o dr dt está aqui primeiro. Tá certo? Estamos obedecendo a mesma sequência aqui, visto que nós estamos trabalhando com produto vetorial. Então, a gente não pode mudar, senão a gente vai mudar o sentido. Bom, então, quem é dvdt? É a aceleração. Quem é drdt? É a velocidade. Então, eu vou ter aqui v vetorial v, que é zero, né? Produto vetorial de dois vetores colineares é igual a zero. Se você for olhar o modo do primeiro vetor, modo do segundo, seno
de zero, que é zero. E R vetorial A, nós temos aqui, ó, que M, R vetorial A, passando o M para multiplicar o A, massa vezes aceleração é a força resultante. Então, eu tenho aqui R vetorial a força resultante. R vetorial a força, nós sabemos que é o torque. Então, R vetorial a força resultante é o torque resultante. Então, o torque resultante é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. Para N partículas, nós vamos ter que o torque resultante para o sistema, que contém N partículas, é a taxa de variação do momento angular total em relação ao tempo. Agora, se nós olharmos aqui também, olha, quando que uma derivada é igual a zero? Quando nós estivermos derivando uma constante. Então, para que dl dt, para que L seja uma constante, se L for uma constante, quer dizer que dl dt é igual a zero. Então, o momento angular vai se conservar, vai ser uma constante, vai ser constante, se o torque resultante for igual a zero. Igual lá também, quando a gente estava estudando a translação. O momento linear P se conservava se a força resultante externa fosse igual a zero. E aqui, pela mesma forma, o torque externo resultante que age sobre um sistema de partículas é igual à taxa de variação do momento angular total do sistema. E se o torque externo for igual, resultante for igual a zero, quer dizer que o momento angular é uma constante. Nós falamos até agora de partículas, tanto é que nós estamos trabalhando com M, R vetorial V, onde V é a velocidade de cada M, né? Quando eu começo a separar aqui, quando eu tenho um conjunto, né, de partículas no sistema. Agora, se nós não tivermos várias partículas, se nós tivermos um corpo rígido, por exemplo, se nós tivermos aqui esse corpo rígido girando aqui, em torno de um eixo fixo, como que ficaria o momento angular dele? Bom, o momento angular dele, olha, vamos pegar aqui tem um pedacinho de massa ΔMi aqui. O RI, distância, é a posição dele, né, RI, em relação a esse referencial, é RI. Nós temos uma componente aqui de RI que está perpendicular à trajetória dele, à velocidade dele, ao PI dele, que é o momento linear. Então, quando nós pegarmos todos os deltas MIs aqui e calcularmos o momento angular de cada um, a gente pode pegar o somatório, aí a gente vai ter o somatório de delta MI e RMI, que é o momento de inércia, multiplicados pelo ômega, porque o ômega, a velocidade angular aqui, olha, é a mesma para todos os pedacinhos de massa que contém esse corpo rígido. A gente chega, então, que o momento angular total do corpo rígido em torno de um eixo vai ser igual a momento de inércia vezes a velocidade angular. Olha, aonde que a gente pode aplicar isso? Vocês já devem ter visto em vídeos, já devem ter feito até a experiência de sentar numa cadeira giratória, tá certo? Nós sabemos que o momento de inércia, ele depende da massa e da distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Então, esse sujeito aqui, olha, vai girar em torno de um eixo aqui, ó. O eixo de rotação está aqui. Se ele pega esses pesos e afasta do corpo, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar aumentando o momento de inércia. Quando ele aproxima, ele vai estar diminuindo o momento de inércia. Quanto mais próximo do eixo de rotação estiver a massa, menor o momento de inércia. Então, se a somatória dos torques externos aqui for igual a zero e o momento angular se conservar,
nós vamos ter que o momento angular inicial, que é o momento de inércia vezes a velocidade angular, vai ser igual ao momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Agora, vamos aqui, ó, nesse primeiro desenho aqui. Eu tenho o momento de inércia maior do que esse daqui. O F, o momento de inércia diminuiu, porque a massa aproximou do eixo de rotação. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, a velocidade angular vai aumentar. Por isso que parece mágica, você sentado em uma cadeira e começa a girar com ela, segurando aqui os pezinhos. Quando você abre, você vai diminuir a velocidade de rotação. Se você fecha, você vai aumentar a velocidade de rotação sem que você faça nenhuma força para que isso aconteça, entendeu? Os seus pés mantendo-se aqui, ó, sem encostar no chão, ok? Um exemplo bem bacana também é esse daqui, ó. Você está sentado em um banco e esse banco é giratório, tá certo? E está livre para se movimentar esse banco, mas está em repouso. Você está segurando uma roda. Pensa que uma roda de bicicleta. Vamos supor aqui, ó, uma roda de bicicleta. Vamos supor que isso aqui seja uma roda de bicicleta e eu esteja segurando aqui, ó. Aí essa rodinha está girando, né? Tem um certo giro. Se eu pego isso aqui e viro para baixo, a roda vai continuar girando. Só que ela para cima, estava girando assim, estava assim. Na hora que vira, ela vai continuar girando da forma que ela estava, só que como eu mudei a posição, vai estar no outro sentido. E o que vai acontecer? Para que haja o momento, a conservação do momento angular, essa cadeira aqui vai girar no outro sentido. Tá certo? Parece mágica, né? Mas isso acontece realmente, entendeu? É um experimento, tem até uns vídeos engraçados no YouTube que mostra os adolescentes fazendo essa experiência. E é muito bacana, porque parece até mágica, né? Você está segurando um negócio assim, só de você virar assim, a sua cadeira começa a rodar, não é? Bom, por hoje é só, espero ter ajudado vocês e no próximo vídeo nós vamos falar sobre exercícios resolvidos desse assunto, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.